É difícil, de fato, constatar os quadros de esquizofrenia, ter realmente um diagnóstico assertivo que vai concluir para distinguir esquizofrenia de outras patologias ou de outros distúrbios, ou descartar também as questões orgânicas. Em alguns casos, levar 15 anos para o profissional perceber que a pessoa está dentro de um quadro de esquizofrenia. Porque alguns psiquiatras confundem esquizofrenia até mesmo com ansiedade. Às vezes com borderline e às vezes com outras questões relacionadas ao comportamento humano. É porque o esquizofrênico ele vai apresentar múltiplas questões. Ele vai apresentar o toque, ele vai apresentar ansiedade, em alguns casos vai apresentar depressão, em outros casos vai apresentar apenas distúrbios, incapacidade de concretizar suas ideias, de manifestar seus pensamentos, e às vezes vai entrar em estados de delírio. Não necessariamente o esquizofrênico apresenta todas as questões que são derivadas do distúrbio ao mesmo tempo. Existem pessoas com esquizofrenia que mudam como se mudassem de comportamento, como se mudassem de personalidade. Então, é o testemunhado. Devido ao desconhecimento desse distúrbio, e também por ele realmente às vezes se assemelhar a outras formas de patologia, a outras formas de distúrbios mental, que o diagnóstico às vezes ele é equivocado. E muitos dos profissionais que tratam especificamente dos quadros de esquizofrenia, eles costumam abordar esta questão apenas numa única visão, numa visão meramente materialista. E aí ocorre às vezes o equívoco em relação à metodologia, à forma de abordagem, até mesmo de como se relacionar com as pessoas em estado de esquizofrenia. Existem alguns fatores que são sempre similares em quase todas as pessoas que desenvolvem um quadro de esquizofrenia. Para examinar, para conseguir compreender melhor se é esquizofrenia ou não, o relato histórico da família também é importante, principalmente o relato dos familiares, mas o histórico. Só que existe um problema, os familiares não costumam falar toda a verdade. Por que não costumam falar toda a verdade? Porque em grande parte das pessoas que desenvolvem esquizofrenia, o contexto familiar é um contexto adoecido. É um contexto onde tem muitas brigas, violência sexual, uso de bebidas, uso de drogas. E como é que o pai e a mãe, ou por exemplo, um abusador da família, alguém que abusou da pessoa que desenvolve o quadro de esquizofrenia, ou abusava sexualmente de outras pessoas no contexto familiar, por exemplo, como é que essa pessoa vai chegar ao psiquiatra e falar toda a verdade? Dificilmente ela vai falar toda a verdade. Então, às vezes, as famílias trazem um relato para o psiquiatra que não corresponde ao histórico da família. E aí, se o profissional se basear muito no relato dos familiares, por exemplo, às vezes algumas questões essenciais podem acabar escapando. Não é uma regra, mas para se desenvolver um quadro de esquizofrenia, a questão ambiental é uma das situações que mais potencializa o quadro de esquizofrenia. Por isso é tão importante conhecer o histórico da família. Todas as pessoas que eu conheci pessoalmente que têm esquizofrenia cresceram num ambiente onde tinha drogas, ou tinha briga, ou tinha violência sexual, ou tinha excesso de bebida, ou eram pessoas extremamente materialistas, os pais, o pai principalmente, extremamente materialista, uma pessoa que não acreditava em questões espirituais, ou uma pessoa que era muito autoritária. Dificilmente alguém desenvolve um quadro de esquizofrenia num ambiente saudável.
todos os casos, quando ia-se olhar o histórico da família, era um histórico adoecido. Muitos não levam em consideração que o materialismo é também um adoecimento dos sentimentos. Ser extremamente materialista adoece os nossos sentimentos, a nossa capacidade de amar. Porque o valor para as pessoas materialistas não é exatamente os sentimentos ou a relação que eles vão construir com os filhos, por exemplo. Então também é um aspecto de adoecimento da mente, do espírito, dos nossos sentimentos. Se você desconfia que algum familiar seu ou você mesmo está começando a desenvolver um quadro de esquizofrenia, é importante procurar ajuda logo, o quanto antes melhor. A pessoa teve um surto. Teve um surto, por exemplo. Ela precisa procurar ajuda. Ela não pode esperar o segundo surto. Teve um surto, tem que procurar ajuda. A ajuda de um psicólogo e a ajuda de um psiquiatra. Hoje existe, através das redes públicas, acesso a psicólogo, a psiquiatra. Tem as sociedades espíritas também, que tem psicólogo, psiquiatra gratuito. Então o acesso aos profissionais da saúde mental é mais fácil hoje em dia. E tem um detalhe muito importante, é que a família precisa também se tratar. E eu sempre recomendo a família também se tratar espiritualmente. Porque dizem que é muito difícil constatar a raiz, a causa real da esquizofrenia, porque essa causa ela não é genética, como muitos acreditam, meramente genética, e também não é por fatores ambientais. Questões genéticas e ambientais, elas potencializam os quadros de esquizofrenia, mas não são a essência, a causa real, porque os casos de esquizofrenia são geralmente obsessões familiares. Na psicologia se diz, por exemplo, que a pessoa mais sensível vai desenvolver esquizofrenia quando ela está num ambiente familiar hostil, num ambiente familiar adoecido. Mas não é só a pessoa mais sensível, é um médium mais ostensivo que costuma desenvolver esquizofrenia. E muitos que têm esquizofrenia, eles têm uma mediunidade ostensiva a ponto que eles veem os espíritos, ouvem os espíritos, percebem o que está se passando no pensamento dos familiares, enfim. Mas, pelo desconhecimento e pelo materialismo, principalmente, as pessoas não levam em consideração a mediunidade, sendo que a mediunidade foi recentemente comprovada mais uma vez cientificamente. Então não tem mais como dizer que a mediunidade não existe. A mediunidade foi comprovada cientificamente. A mediunidade é algo constatado cientificamente. Ponto. Se nós continuarmos descartando os elementos espirituais, muitas das nossas questões voltadas aos distúrbios mentais, as nossas questões familiares também, elas não vão ser sanadas. Eu nunca conheci também uma pessoa extremamente ansiosa que ela não tivesse um envolvimento espiritual, que ela não fosse obsediada, por exemplo. Se nós não levarmos em consideração a totalidade do ser, que nós temos uma mente que não é biológica, que é extrafísica, que nós somos espíritos, muito das nossas questões, das nossas perturbações e distúrbios e síndromes, elas não vão ser sanadas. E todas as síndromes, elas podem ser sanadas, todas as formas de distúrbio, de transtorno, podem ser curados sim. Basta realmente atuar na causa e não ficar medicando efeitos. Se você medica os efeitos, nunca vai conseguir curar a causa. Então esta é uma questão importante. Existe uma indústria que quer vender medicamento. Ou a gente fica refém dessa indústria, ou a gente começa a explorar outras alternativas de cura, não de medicação, de cura realmente. É de suma importância começarmos a abrir o nosso entendimento, a nossa mente, para as coisas que estão em nosso entorno. Ou vamos ficar desnorteados, sem saber como lidar com as situações que estão aumentando cada vez mais relacionadas à saúde mental. Nós estamos vendo uma pandemia, por exemplo, de pessoas com depressão. Há inúmeros assassinatos acontecendo todos os dias
às vezes cometidos por pessoas que estão em desajuste emocional. Assim como tem muitas pessoas cometendo suicídio porque elas estão emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, sem um rumo, sem um norte, sem esperança, sem vitalidade. Ou nós começamos a observar o todo e levar em consideração outros elementos que interagem com o ser humano, ou as coisas vão continuar se agravando cada vez mais. Pensamos com mais carinho acerca das questões que envolvem a nossa família, que envolvem a nossa própria vida, e começamos a observar se em nós também não existe uma depressão, uma ansiedade aparentemente sem causa, um sinal que nós podemos estar desenvolvendo esquizofrenia. Se percebermos algum sinal que evidencie que nós possamos estar dentro de um processo de adoecimento ou já adoecidos, é necessário, se faz urgente, procurar ajuda. Procurar uma ajuda especializada e ver como a gente pode se auxiliar dentro do contexto no qual a gente está inserido, para que o número de suicídios, o número de assassinatos provocados por questões voltadas ao campo da mente, do comportamento, pelos cenários que nos conduzem a um saturamento ou um adoecimento, ou por fatores internos que a gente não consegue sanar sozinho, para que estes eventos de violência ou de suicídio possam ser atenuados na nossa sociedade. Porque essa questão de ficar imaginando que só acontece com o vizinho, precisamos lembrar que o vizinho também acha que as coisas só vão acontecer na nossa casa, que na casa dele não vai acontecer nada. E a gente fica achando, e nós ficamos achando que só vai acontecer na casa do vizinho. E às vezes acontece dentro da nossa casa também. Esquizofrenia é assim, dependendo do caso, mais complexo conseguir chegar a uma conclusão. Mas não é impossível. O importante é procurar ajuda o quanto antes.